Olá, bom dia. Eu vou também pedir bom dia a todos, bom ano, e agradeço este convite para apresentar os resultados do Hortinf, em particular para o rabo de raposa, como falou a Ana Paula, que é uma das preocupações desta cultura, do tomate. Eu vou tentar compartilhar a tela, vamos ver se consigo aqui, compartilhar. Já estamos a ver, Isabela, só pôr em modo de apresentação. Pois, era isso que eu estava a tentar. Já está. Está, não está? Muito bem. Então, portanto, dentro das várias tarefas do Hortinf, vou apresentar alguns resultados. Ainda não está em modo de apresentação. Não, mas Agora já está, já está, já já está. está. É que eu já estava a ver, por isso é que já estava a começar. E, portanto, dentro da gestão sustentável das culturas hortoindustriais, que não é só o tomate, mas também a batata que nós temos neste projeto Hortinf, para este balanço da campanha. Portanto, eu destaquei as infestantes problemáticas e, em particular, o rabo de raposa, como podem ver aqui já na primeira fotografia. Portanto, começo pela importância das infestantes, que se baseou em levantamentos florísticos que foram feitos na campanha 2018-2020, acompanhado dos inquéritos que começaram na campanha 2018, e os levantamentos florísticos tiveram que ser, digamos, desenvolvidos durante várias campanhas, porque para associar às 100 parcelas que estiveram no inquérito, tínhamos que fazer o levantamento florístico muito no final da campanha do tomate, que é quando aparece o rabo de raposa. Normalmente estes levantamentos florísticos destas culturas de primavera-verão são feitas também no início da primavera, mas nessa altura não conseguimos encontrar o rabo de raposa. Ainda quando fazemos levantamentos, por exemplo, em junho, normalmente aparece-nos uma planta, ainda é cedo, portanto temos que esperar pelo final da campanha, então temos que andar a correr antes da colheita, e por isso não conseguimos fazer muitos levantamentos por ano e, portanto, acabamos por ter que arrastar, digamos, estes levantamentos durante os 3 anos e agora terminamos neste último verão. Depois falaremos então em particular do rabo de raposa, a sua bioecologia, que é muito importante para depois perceber como é que devemos intervir para uma gestão sustentável e no final apresento alguns resultados preliminares de campos de demonstração feitos este ano no Ribatejo. Em relação à importância das infestantes, portanto, como a Elsa também já falou, portanto, estes inquéritos abrangeram não só as infestantes, mas todos os problemas fitossanitários da cultura do tomate e depois também as práticas culturais associadas a eles, para tentarmos perceber que fatores promovem mais ou menos estes problemas. E temos estado a analisar os resultados. Eu peguei apenas numa das questões, que seria as 3 principais infestantes que os agricultores consideravam como mais problemáticas. E, portanto, dá-nos a percepção que os agricultores têm para as infestantes e depois, quando fazemos o levantamento florístico, claro, identificamos todas as espécies que estão presentes nas parcelas e, por isso, há aqui algumas diferenças. Portanto, o que temos também é que, do total das parcelas incluídas nos inquéritos e nos levantamentos, nem todas tinham tomate, cerca de 85% tinham tomate, bastantes também tinham, as restantes também tinham batata, e algumas já tinham outras culturas que entravam na rotação, como por exemplo milho ou até amendoim. Portanto, destacando das principais infestantes que foram referidas, portanto, aparece o rabo de raposa, as junças, figueira do inferno, erva moira e milhãs, que são aquelas que estão aqui destacadas do lado esquerdo, e podemos ver que nos inquéritos, de facto, as mais importantes são as junças e a erva moira, portanto, e depois a figueira do inferno, portanto, são infestantes das solanáceas e a junça, que é uma infestante vivaz de difícil controle, que também, nos levantamentos florísticos, de facto, são as mais importantes, as junças e a erva moira, mas depois aparecem outras, como, por exemplo, as milhãs, que de facto são muito frequentes, mas talvez para os agricultores não sejam tão problemáticas, porque são mais fáceis de controlar do que as outras espécies. Depois temos que o rabo de raposa também apareceu, depois temos as outras que agora não refiro, com digamos, uma menor importância considerada pelos agricultores, mas com alguma relevância nos levantamentos florísticos, porque de facto ela tem uma distribuição nos campos muito heterogénea e por vezes não é fácil encontrar, ou em alguns campos também está ainda no início, e portanto de facto parece que a situação é mais complicada do que os produtores têm a percepção. Por isso, dos levantamentos florísticos que fizemos, utilizando uma escala de densidade de infestação, que acaba como seja
uma estimativa do risco, tanto que importância é que esta infestante tem nos vários campos e há muita diversidade. E, portanto, temos que, claro, a maior parte não tinha rabo de raposa, mas aqueles que têm ainda estamos numa situação de, digamos, de início, em que, comparando com a situação noutros países, temos infestações baixas ou muito baixas e, em alguns casos muito pontuais, já começamos a ter uma infestação média. Portanto, tem a ver com o número de plantas de rabo de raposa que está associada às plantas de tomate e também a sua distribuição pelo campo. Portanto, começando agora pela bioecologia da espécie, como sabem, é uma planta parasita sem clorofila, portanto não fotossintetiza, depende totalmente da planta hospedeira para o seu crescimento, de nutrientes, de água, de uma série de substâncias, e embora possa parecer que é muito específica, das solanáceas e do tabaco em particular, até não é. Portanto, é uma planta que consegue parasitar uma série de diferentes culturas dentro das solanáceas, desde a berinjela, o pimento, o tabaco e o tomate, também a couve e as couves, outras famílias como a cenoura e também tem como, digamos, hospedeiros alternativos outras infestantes que não só as solanáceas, como a figueira do inferno, também os amarantos, que podem contribuir para a sua manutenção no terreno e a sua infestação. Depois, outras particularidades da sua biologia é a elevada produção de sementes minúsculas. Temos aqui fotografias de sementes que nós recolhemos em Valada. Está aqui uma escala do milímetro, só para terem ideia da dimensão que ela tem, e comparando com uma semente de tomate, de facto é como se fosse um pozinho. Portanto, a quantidade de sementes que uma planta produz tão pequenina e em tão grande quantidade, de facto é um dos fatores mais importantes da sua ecologia. Depois, a maior parte do ciclo é subterrâneo, portanto, quando ela está a parasitar o tomate, nós não a vemos cá fora, mas o mal já está a acontecer. Tem germinações escalonadas ao longo do tempo, porque ela tem muitas sementes que vão saindo de dormência à medida que o tomate vai crescendo e produzindo novas raízes, elas vão estimulando a germinação, porque ao contrário de outras espécies, portanto, além de precisar de temperatura e umidade para germinar, claro, como é uma planta parasita, só faz sentido crescer se tiver depois um hospedeiro e precisa de um estímulo biótico, que são as hormonas libertadas pela raiz do hospedeiro, que são as estrigolactonas. Estas hormonas são utilizadas pelo tomateiro e também pelas micorrizas. Portanto, as micorrizas também detectam a presença do hospedeiro quando há a libertação destas estrigolactonas pela raiz. A planta parasita aproveitou este sinal bioquímico também para detectar que estava lá o hospedeiro e, portanto, também utiliza digamos, este sinal para germinar e parasitar. E depois tem a capacidade de sincronizar o seu ciclo com o hospedeiro. Portanto, à medida que o tomate se vai desenvolvendo, ela vai também crescendo e desenvolvendo-se. Portanto, como tinha falado, aqui temos o ciclo de vida que a maior parte é subterrâneo. Portanto, temos aqui as sementes em dormência, depois há um pré-condicionamento com as temperaturas e a umidade, ela vai germinando, acaba por ter uma ligação ao hospedeiro, através de uma estrutura que é o austório, aqui depois começa a desenvolver-se um tubérculo, que é esta estrutura meio estrelada, e depois há a produção de várias ligações, não é? Temos aqui uma raiz, pode haver várias plantas ligadas à mesma planta de tomateiro. E depois a fase aérea terá, digamos, menor importância, portanto, a emergência, quando há emergência do caule, entretanto já houve toda esta fase e a parasitação já começou a acontecer. Depois há a floração e a frutificação, a produção de sementes, que é uma fase também muito importante de redução do banco de sementes, que é impedir que as plantas produzam semente. Isto aqui é só um aspecto de facto de sincronização do desenvolvimento da parasita com o hospedeiro. Eu peço desculpa que isto é um aspecto de parasitação da Felipanque ramosa, portanto, que é o rabo de raposa que também ataca o tomate, mas para a couve. Eu não encontrei um esquema que desse uma ideia para o tomate, mas será semelhante, embora, por exemplo, aqui, quando o tomate tem em floração, nós ainda não encontramos o rabo de raposa. Portanto, aqui será uma situação um bocadinho diferente, mas, digamos, é para perceber que, de facto, há uma sincronização da parasita com o seu hospedeiro. Outro aspecto muito importante é a sua distribuição no campo e os prejuízos, que talvez seja por isso que muitas vezes nós não nos apercebemos tão facilmente que ela já está a aparecer. Como vemos aqui nesta figura, isto é uma distribuição do rabo de raposa no campo de tomate em Israel, vemos que nesta zona aqui, verde escuro e a branco, temos uma infestação muito reduzida ou praticamente nula. Portanto, se nós só fizermos uma amostragem aqui,
podíamos considerar que este campo está muito pouco infestado, mas temos que percorrer o campo praticamente todo, que é o que nós temos feito nestes levantamentos florísticos, e portanto aqui, por exemplo, esta zona aqui tem uma densidade muito elevada de rabo de raposa. Esta situação temos encontrado em alguns campos e, por outro lado, quanto maior for a densidade de infestação, maior os prejuízos. E, portanto, estas figuras do lado direito também foram tiradas em Israel, não é cá em Portugal. Temos aqui um campo saudável, portanto, com 0 plantas de rabo de raposa, em que o tomate se desenvolve normalmente, e à medida que a densidade de plantas de rabo de raposa aumenta, temos uma redução de produção, e como veem aqui, com 100 a 500 plantas por metro quadrado, praticamente temos plantas de rabo de raposa em todas as plantas de tomate, o desenvolvimento da cultura é baixíssimo, portanto há mesmo um prejuízo muito elevado, quase que é semelhante ao efeito de uma doença de solo, porque de facto há uma parasitação no solo. E também já temos conhecimento de alguns casos em que os produtores deixaram de fazer tomate porque a densidade de infestação era tão grande que já não havia rendimento possível com aquela cultura. Para, de facto, então, uma gestão sustentável e não termos não chegarmos àquele ponto, portanto, é importante conhecer a biologia da espécie, por isso apresentei aquela informação anterior, diversificar os meios de controle e, de preferência, evitar a produção e dispersão de sementes, em que, quando vemos uma planta de rabo de raposa no campo, até à floração, de preferência, seria arrancá-la manualmente, pô-la no saco plástico e evitar mesmo que ela produza semente, porque o banco de sementes é terrível. Por isso, em termos de resumo da biologia da espécie, portanto, a maior parte do ciclo é subterrânea, a distribuição no campo é muito heterogénea e o banco de sementes no solo é enorme e de grande longevidade. Portanto, estas sementes podem ficar no solo 20 anos, até 50 anos e, portanto, têm um problema, digamos, de longa vida no campo. E para isso deve-se diversificar os meios de controle. Portanto, temos aqui também um exemplo, tanto de várias espécies de rabo de raposa e o seu ciclo de vida, e portanto devemos intervir na parte subterrânea. Há uma série de métodos que estão a ser testados, mas muitos deles ainda estão numa fase de experimentação, ainda não estão disponíveis para aplicar no campo, mas de facto existe toda esta diversidade de métodos de controle, portanto um único método não é eficaz, é necessária a proteção integrada conjugando métodos culturais, químicos, biológicos e evitando a produção e dispersão de sementes, já tínhamos falado. Dentro dos métodos culturais começam a ser estudadas já variedades de tomate tolerantes à planta parasita, e temos aqui um exemplo em que aqui temos uma planta de tomate parasitada numa determinada variedade, e a variedade que é tolerante, portanto, com a mesma quantidade de sementes que foi aplicada no solo, não foi parasitada. E foram feitos estudos para perceber o que é que acontecia, de facto, porque é que a planta era tolerante. E, portanto, tem muito a ver com a tal produção das hormonas, das estrigolactonas, que são libertadas pela parte subterrânea e que há uma redução da produção dessas estrigolactonas e por isso a planta não é parasitada. Digamos, no futuro poderá também ser utilizada como porta-enxerto, não é? Para que se mantenha a produtividade das variedades da parte aérea, mas que a parte subterrânea seja tolerante à parasita. Depois também a utilização de plantas micorrizadas também é um método cultural que pode ter sucesso no controle das parasitas, porque assim como a micorrização será como uma simbiose, uma ligação, digamos, positiva entre a planta e as micorrizas, no caso do rabo de raposa era como se esse nicho já estivesse ocupado pelas micorrizas e, portanto, a planta não tem a possibilidade de fazer a sua parasitação. Depois, outro tipo de método cultural serão as plantas armadilhas. O que são plantas armadilhas? São as que fomentam a chamada germinação suicida, portanto elas estimulam a germinação das sementes, portanto libertam as tais substâncias para o solo, mas depois não há parasitação. E aqui o que se vê é que temos de facto aqui sementes de rabo de raposa que germinaram, mas depois quando tentam penetrar a raiz do hospedeiro não há essa possibilidade. Peço desculpa. E, portanto, por vários fatores, portanto, as enzimas que
fariam a lise destas paredes não funcionam. Portanto, há uma série de fatores que impedem que haja depois a parasitação e, portanto, a planta morre. Portanto, é uma maneira de reduzir também o banco de sementes. Eu tenho aqui a cinzento hormonas sintéticas, não é um método cultural, será depois um método mais químico-biológico, é que fosse estudar também quais eram as substâncias responsáveis por esta germinação suicida em algumas destas plantas, e já se começam a produzir em termos, digamos, sintéticos e são aplicados ao solo para induzir a germinação, mas sempre na ausência do hospedeiro, portanto também para reduzir o banco de sementes do solo. Depois há também métodos biológicos como a utilização de fusários, que, como podem ver aqui, temos raízes de tomate que foram inoculadas primeiro com as sementes de rabo de raposa e depois com fusários, várias estirpes e algumas estirpes. Portanto, aqui temos uma testemunha em que não temos fusário, portanto há aqui parasitação e formação dos tubérculos de rabo de raposa já a parasitar a raiz. Aqui temos algumas estirpes de fusário que não controlam o rabo de raposa, mas outras estirpes têm a possibilidade de impedir mesmo a parasitação. Portanto, esta espécie este isolado é potente microherbicida para a ramosa, peço desculpa, que é o rabo de raposa que ataca o tomate. Depois poderá haver outros fusários específicos para outro rabo de raposa, mas ainda está em investigação desenvolver formulações adequadas para a aplicação no campo. Outro tipo de método biológico são estas mosquinhas, que são muito específicas das plantas de orobanca, como a Phytomyza orobanchia, que não atua na parte subterrânea, mas as larvas alimentam-se das flores e principalmente das sementes, conseguindo uma redução na produção de sementes de 30% a 90%, que é também um fator importante. Só que há limitações da sua aplicação, porque nos casos em que ela tem sido utilizada, é depois aplicada, dizimada, digamos, por parasitoides. Eu sei que está em curso um projeto PRIMA na Grécia e no Egito, em que estão a fazer a produção em massa desta Phytomyza para depois poder ser utilizada mesmo na prática. Depois temos também os métodos químicos, porque se sabe que na fase subterrânea a planta parasita é muito sensível a herbicidas, mas como todas as culturas, os herbicidas a utilizar têm que ser eficazes sobre o rabo de raposa, mas seletivos para a cultura. Portanto, dentro dos herbicidas eficazes temos as sulfonilureias, imidazolinonas e o glifosato, que já é utilizado no caso do rabo de raposa que ataca a faveira. E para os que são seletivos para o tomate, dentro das sulfonilureias temos o rinsulfurão. Portanto, temos aqui neste quadro, eu peço desculpa, está em inglês, porque foi tirado diretamente deste artigo, que temos aqui estas 4 primeiras substâncias ativas são sulfonilureias, estas 2 últimas são imidazolinonas e de facto aqui o rinsulfurão, que é aquele que está autorizado para tomate em Portugal, tem eficácia nestas doses e com um número de aplicações repetida no campo. Depois temos que ver na fase subterrânea, portanto nós não sabemos o que é que se passa, porque está no solo, quando é que devemos atuar. Pode-se atuar na germinação, portanto antes da ligação ao hospedeiro com a aplicação do herbicida a todo o campo na solução de solo, portanto aqui nesta fase do ciclo de vida. Já na parasitação, na fase inicial, portanto até à fase inicial de parasitação, que o herbicida é absorvido através dos tecidos vasculares do hospedeiro, e como há germinações escalonadas ao longo da cultura, é necessário aplicações repetidas do herbicida. Portanto, tomando em consideração estes fatores e os métodos que temos ao nosso dispor para controlar o rabo de raposa, no projeto Hortinfe instalámos campos de demonstração para estudar a oportunidade de intervenção com herbicidas para o controlo desta espécie. E baseámos também na soma de graus-dia para saber prever as fases de parasitismo do rabo de raposa ao longo do tempo. Portanto, isto é um modelo também de Israel, já existe também em França e penso que noutros países, que com o aumento dos graus-dia há o início da parasitação aos 200 graus-dia até aos 800 há um aumento da parasitação. E o que nós fizemos foi, com base neste somatório de temperaturas, no campo instalamos experimentação com aplicação em várias épocas de desenvolvimento do tomate.
Portanto, primeiro fez uma aplicação generalizada a todo o campo, antes da plantação do tomate, e em 2019 fez um ensaio em que se aplicou o herbicida pela fita de rega, portanto, por chamada herbirrigação, e este ano fez a aplicação por pulverização, porque não foi um sistema muito fácil, porque não se poderia aplicar em todo o sistema de rega, mas apenas nas parcelas e, portanto, não foi muito possível de utilizar este ano. Então, o que fizemos foi, em 2 campos de Vila Franca de Xira, no Conchoso e em Arriaga, portanto, fez um delineamento experimental em que comparámos a aplicação do herbicida do risulfurão em todo o campo com a não aplicação em todo o campo, para saber a importância de termos essa primeira aplicação, ou se poderíamos reduzir a aplicação do herbicida, e depois a aplicação fracionada de risulfurão, também em doses reduzidas por pulverização, incorporado no solo pela rega, porque as sulfonilureias têm que ser incorporadas, de acordo com os graus de dias numa base semanal. Portanto, fizemos a primeira aplicação generalizada a 25 de abril e depois a primeira fracionada a 5 de junho e depois periodicamente, semanalmente, fizemos várias aplicações. Portanto, seguiu-se os graus de dia, portanto, a somatória de temperaturas desde o dia 25 até ao final da cultura, portanto, nesta fase foi a fase de plantação nos 2 campos, previamente fez a aplicação a todo o campo e depois fizeram semanalmente aplicações fizeram-se 3 aplicações sucessivas nos 2 campos. Tivemos uma situação difícil, que foi que no campo da Arriaga não havia emergências depois de rabo de raposa, porque no ano anterior tínhamos identificado o local onde ela estava, fizemos o ensaio naquela zona, mas naquele ano não apareceu rabo de raposa. Portanto, os resultados que temos aqui preliminares são apenas para o Conchoso, portanto era o outro campo. E o que temos é que na aplicação com uma aplicação repartida de risulfurão com a aplicação prévia a todo o campo, temos de facto uma tendência da redução do número de plantas naquelas parcelas, com a aplicação principalmente, uma aplicação, digamos, mais tardia do herbicida, e sem a aplicação de risulfurão em toda a área, os resultados foram muito dispersos e, portanto, não podemos ver aqui nenhuma tendência. Teríamos que repetir estes ensaios para o ano para perceber se, de facto, estes resultados dependem da infestação que estava no campo ou se eram, de facto, o resultado da aplicação do herbicida nestas épocas. Portanto, como conclusão, temos que estes resultados são preliminares, portanto, é só de um ano de ensaio, e que as parcelas tinham uma baixa densidade de rabo de raposa, mas obtivemos os melhores resultados, de facto, com uma primeira aplicação geral a toda a parcela, a aplicação tardia, com início aos 400 graus dias, e as doses repartidas de 25 gramas por hectare suscetível de 3 vezes, né, começando aos 400, aos 600 e 800 graus dia, e teremos que confirmar estes resultados na campanha de 2021. E muito obrigado. Pronto, aqui só o aspecto de outros ensaios que temos de experimentação de campo neste projeto. Muito obrigada. Eu espero não ter passado muito tempo.